A igreja estava lotada, naquela manhã de domingo. Fiéis se reuniam para orar, buscando conforto e esperança. Entre eles estava Dona Margarida, uma viúva humilde, com as mãos calejadas pelo trabalho árduo e o olhar marcado por dias de luta silenciosa. Ela não tinha muito, mas carregava no coração uma fé inabalável. Enquanto todos entregavam suas ofertas, Margarida permaneceu sentada. Não era falta de vontade, mas de condições. O pouco que tinha em casa mal bastava para alimentar seus netos. Alguns olhares começaram a se voltar para ela, olhares de reprovação, como se sua presença fosse menos digna por não ter dinheiro para contribuir. O sussurro das críticas corria entre os bancos, ferindo sua alma como punhais invisíveis. Margarida abaixou a cabeça, desejando desaparecer. Sentiu-se rejeitada, como se o peso de sua pobreza anulasse a grandeza de sua fé. Mas foi nesse instante, no silêncio do coração, que algo inesperado aconteceu. Uma voz suave, impossível de identificar, ecoou dentro dela. Eu vejo sua dor. Eu conheço seu coração. Margarida se arrepiou da cabeça aos pés. Seria sua imaginação? Ou realmente havia recebido uma resposta divina, naquele momento de humilhação? Naquela tarde, Dona Margarida voltou para casa em silêncio. Carregava no peito o peso das críticas que ouvira na igreja. Cada palavra murmurada parecia ecoar em sua mente. Nem para ofertar ela serve. A sensação de rejeição queimava mais do que a fome que a aguardava em casa. Seus netos corriam pelo pequeno quintal, sem imaginar o turbilhão que a avó carregava. Ela sorriu para eles, tentando esconder a dor, mas seus olhos marejados revelavam a batalha interna. Margarida se perguntava se ainda tinha forças para continuar, se sua vida tinha algum valor diante de tanta escassez e julgamento. Naquela noite, ajoelhou-se ao lado da cama simples, com o coração em pedaços. As palavras quase não saíam, mas sua oração foi sincera. Senhor, não tenho ouro nem prata para oferecer, mas tenho meu amor, minha fé e minha vida. Se ainda há propósito em mim, mostra-me o caminho. O quarto ficou em silêncio, iluminado apenas pela chama fraca de uma vela. Foi então que Margarida sentiu novamente aquela mesma presença suave. Não era um som externo, mas algo que vibrava dentro dela. Sua fé é mais valiosa do que qualquer tesouro. Eu ainda vou usar a sua vida para mostrar que o amor não se mede em moedas. As lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. Pela primeira vez em muito tempo ela não chorava de dor, mas de esperança. Na manhã seguinte, Margarida acordou mais leve. Ainda havia dificuldades, o armário continuava quase vazio, mas aquela voz que ouvira na noite anterior lhe deu uma força inexplicável. Ela levantou cedo, preparou um café simples para os netos e saiu para cuidar da horta no pequeno quintal. Enquanto regava as plantas, uma vizinha passou e, percebendo o semblante mais sereno de Margarida, perguntou: Dona Margarida, como a senhora consegue manter essa paz, mesmo passando por tantas lutas? Ela sorriu e respondeu calmamente: Minha filha, quando a gente não tem nada nas mãos, aprende a segurar firme em Deus. É dele que vem a minha força. A vizinha ficou impactada. Aquela mulher, sem posses, sem riquezas, tinha uma riqueza interior que transbordava em cada palavra. Aos poucos, outros vizinhos começaram a procurá-la, pedindo conselhos, buscando ouvir sua sabedoria simples, mas cheia de fé. Sem perceber, Margarida começou a se tornar uma referência no bairro. Não era pregadora, não tinha títulos, mas sua vida, marcada pela resistência e pela esperança, falava mais alto do que qualquer sermão. O que ela ainda não sabia era que sua fé silenciosa estava prestes a tocar corações muito além dos muros de sua pequena casa. No domingo seguinte, Margarida voltou à igreja. Caminhou com passos firmes, mas o coração acelerado. Parte dela temia novos olhares de julgamento, mas outra parte trazia uma coragem inexplicável. Ao entrar, percebeu os cochichos novamente, mas dessa vez não abaixou a cabeça. Sentou-se com dignidade, como quem sabia que sua fé não dependia da aprovação de ninguém. Durante o culto, o pastor pediu que alguém compartilhasse uma palavra de testemunho. O silêncio tomou conta do ambiente. Foi então que Margarida, tremendo por dentro, levantou-se. Sua voz era frágil, mas carregava uma força que calava o lugar.
Eu não tenho dinheiro para dar, não tenho roupas bonitas para vestir, mas tenho fé. E quando pensei que estava sozinha, ouvi a voz de Deus me dizer que Ele conhece meu coração. O templo inteiro silenciou. Os mesmos que antes cochichavam, agora estavam atentos. Alguns até com lágrimas nos olhos. Margarida continuou. Aprendi que Deus não olha para as mãos vazias, mas para a sinceridade da alma. E mesmo em meio às minhas lutas, eu confio que Ele ainda tem um propósito para mim. Ao terminar, o que se ouviu não foram críticas, mas aplausos emocionados. Aquela viúva que havia sido rejeitada se tornara voz de esperança para todos. Depois daquele culto, a vida de Margarida não mudou em termos materiais. O armário continuava quase vazio, as contas ainda se acumulavam, mas algo dentro dela havia sido transformado. A fé, antes silenciosa, agora era uma chama que iluminava não apenas sua vida, mas também a de quem se aproximava dela. Seus netos começaram a perceber essa mudança. Um deles, curioso, perguntou: "Vó, por que a senhora não fica triste como antes?" Margarida sorriu e respondeu: "Porque aprendi que a tristeza rouba nossas forças, mas a esperança nos dá asas para continuar." As crianças, mesmo pequenas, guardaram aquelas palavras como sementes em seus corações. E assim, o lar humilde se enchia de uma alegria que não dependia de riquezas. Certo dia, uma das vizinhas levou Margarida até uma roda de oração que acontecia semanalmente. Ali, entre outras mulheres simples, ela contou sua história. Muitas se emocionaram, algumas até confessaram que estavam pensando em desistir da vida. Mas, ao ouvirem Margarida, decidiram continuar. A viúva que antes se sentia inútil começou a descobrir um novo propósito: ser instrumento para levantar aqueles que estavam caídos. A dor que quase a destruiu estava se transformando em força para sustentar outros. Com o passar dos meses, Margarida se tornou presença constante nas rodas de oração do bairro. Não era mais estudada, nem a que falava mais alto, mas quando abria a boca, todos paravam para ouvir. Sua voz carregava a sinceridade de quem conhecia a dor, mas também a esperança de quem escolheu acreditar no impossível. Certa noite, enquanto compartilhava sua história, um jovem se aproximou dela, com lágrimas nos olhos. Ele confessou que havia perdido tudo em dívidas e pensava em tirar a própria vida. Margarida o segurou pelas mãos, olhou firme em seus olhos e disse: "Filho, eu já fui rejeitada, humilhada e pensei que não tinha mais valor. Mas aprendi que Deus não se esquece de ninguém. Se Ele me levantou, também vai levantar você." Aquelas palavras entraram fundo no coração do rapaz. Ele desistiu da ideia de desistir e tempos depois contou a todos que aquela noite foi um marco em sua vida. Margarida percebeu que sua dor não havia sido em vão. Cada lágrima derramada no passado, agora se transformava em fonte de consolo para outros. Ela compreendeu que, quando Deus escolhe alguém, até as feridas se tornam instrumentos de cura. A viúva rejeitada começava a ser reconhecida, não pela pobreza, mas pela força de sua fé. A cada encontro, a cada palavra de consolo, Margarida percebia que sua vida estava sendo transformada, de dentro para fora. O bairro já não havia mais como a viúva pobre, que não tinha o que ofertar, mas como alguém que carregava uma luz capaz de aquecer até os corações mais frios. Um dia, foi convidada para compartilhar sua história em uma reunião maior, fora da comunidade. De início ficou nervosa, com medo de não ser ouvida, mas, quando subiu ao pequeno púlpito improvisado, olhou para as pessoas e viu nos olhos delas a mesma dor que já havia sentido. Então, respirou fundo e falou: "Eu não sou ninguém importante. Só sou uma mulher que aprendeu que o valor não está no que temos no bolso, mas no que carregamos na alma." As palavras simples tocaram fundo. Homens e mulheres choravam, abraçavam-se, renovavam a fé. Para muitos, foi como se a própria voz de Deus ecoasse através da simplicidade daquela viúva. Margarida voltou para casa naquela noite com o coração transbordando. Não tinha dinheiro extra, não tinha riquezas materiais, mas sentia-se mais rica do que nunca. Entendeu que sua missão não era ser reconhecida pelo que possuía, mas pelo que compartilhava: esperança. O que antes era rejeição, agora
se transformava em testemunho vivo de superação. Com o tempo, Margarida percebeu que sua vida havia se transformado completamente. O sofrimento que um dia parecia esmagador agora era combustível para inspirar outros. Cada gesto de bondade que ela recebia ou oferecia lembrava de que a fé verdadeira não se mede pelo conforto ou pelo aplauso, mas pela coragem de seguir em frente mesmo quando tudo parece perdido. A comunidade, que antes a ignorava, passou a buscar sua presença. Jovens que antes haviam pensado em desistir encontravam em suas palavras a força para recomeçar. Mulheres que se sentiam invisíveis viam nela um exemplo de dignidade e resiliência. Margarida aprendeu que a vida pode nos derrubar, mas o que realmente importa é a maneira como nos levantamos e continuamos a caminhar. Numa tarde tranquila, sentada à sombra de uma árvore, ela olhou para o horizonte e sussurrou: "Tudo que perdi, Deus me devolveu de formas que eu nunca imaginei." E ali estava a verdadeira superação. Não era a riqueza material, nem o reconhecimento imediato, mas a certeza de que a esperança e a fé podem transformar qualquer ferida em luz. Margarida sorriu, sentindo o coração leve, e compreendeu que sua jornada, por mais dolorosa que tivesse sido, agora florescia em beleza e inspiração para todos ao seu redor. Se você acompanhou esta história até aqui, muito obrigado por estar conosco. Que ela inspire coragem e fé em sua própria vida. Não se esqueça de seguir a página Narrativas Misteriosas para continuar acompanhando histórias que emocionam e fazem refletir.